Aleluia. Essa noite também eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Antes, irmão, da gente ler a palavra, eu queria aqui diante da igreja pedir perdão, né? Não sei se a palavra mais certa é pedir perdão ou desculpa, né? Aos irmãos, pastor Chagas, aos irmãos que estavam ali ontem na construção, naquele piso, né? Eu não pude estar lá, irmãos. Estou com o joelho só misericórdia. Não consigo nem dobrar a perna e nem andar direito, né, no caso. Então não pude estar ali. Vontade era no corpo todo, mas não foi possível, irmãos. Amém? Mas nós estávamos orando ali, sendo pelos irmãos que estavam ali, né? Peço a compreensão de cada um dos irmãos, né, que esteve ali. Eu não pude estar presente, mas não vai faltar oportunidade, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Motivo de alegria, irmãos, ver o que Deus tem feito pelas nossas vidas na igreja do Senhor. Quero convidar você, sem perca de tempo, para abrir sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 4. Aleluia. Josué capítulo 4, versículo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Josué capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim na palavra do Senhor: Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, aleluia, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos em um culto de ceia. Aleluia. Onde nós nessa noite celebramos, né, irmãos, um momento importante para nossas vidas como igreja. E Josué, irmãos, ele era filho de Num, da tribo de Efraim. E o nome dele era Oséias. E um certo dia foi mudado para Josué, que significa Deus salva, ou o Senhor é o Salvador. Aleluia. Esse Josué, irmãos, nasceu no Egito antes do Êxodo. Serviu como servo de Moisés, acompanhando ele, irmãos, tanto nos momentos difíceis, né, como nos momentos bons, como em meio às pelejas em que Israel travava no deserto, como ali no Sinai, quando Moisés sobe o Monte Sinai, Josué está ali
ao pé do monte. E também na tenda da congregação, irmãos, quando Deus se manifesta por meio da rebelião dos filhos de Israel, Josué também está ali, irmãos, ao lado de Moisés. Glória a Deus. Esse Josué, irmãos, ele liderou as tropas de Israel, contra os amalequitas, glórias ao nome do Senhor, lá em Refidim. E foi um dos 12 espias escolhidos por Moisés, enviados à terra de Canaã, para observar e espiar a terra, como que era a terra. E diante de tudo isso, irmãos, essa jornada, a trajetória de Josué, junto ao povo de Israel, junto a Moisés, irmãos, quando Moisés morre, Deus escolhe Josué para liderar o povo, para ser o sucessor de Moisés e introduzir Israel, aleluia, o povo de Israel na terra de Canaã, porque Moisés era morto. Agora, irmãos, Josué assume a responsabilidade de liderar o povo na entrada da terra prometida, na entrada de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que a liderança de Josué, ela foi marcada por obediência às instruções de Deus. E ainda hoje é lembrado como um exemplo de fé e coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Josué, na liderança dele, nós vemos que ele foi um homem que seguiu à risca as instruções de Deus, obedecendo aquilo que Deus determinara por meio de Moisés, o seu servo, ao ponto de Deus dizer para ele que ele não poderia se apartar nem para a direita e nem para a esquerda. E Josué fez isso, irmãos, e ele foi um homem, aleluia, bem-aventurado por conseguir, irmãos, aleluia, fazer a vontade de Deus, que era colocar o povo na terra de Canaã. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, no texto que nós lemos, que depois que eles, aleluia, acabaram, quando chegaram no Jordão, aleluia, glória a Deus, quando eles passaram o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo assim: olha, toma aí do povo aí 12 homens, e cada um homem de cada tribo, tirem uma pedra do meio do Jordão e coloque sobre os seus ombros e levem até onde vocês vão ficar alojados. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Depois dessa travessia, irmãos, Deus, aleluia, ordena a Josué escolher um lugar para firmar uma aliança com o povo dele. Diga assim: Deus ordena a Josué a escolher um lugar para firmar uma aliança com o seu povo. Glória a Deus. E o lugar escolhido, irmãos, foi Gilgal. Quando eles chegam em Gilgal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles fazem ali em Gilgal um alojamento, onde o povo se aloja, se acampa. E ali, irmãos, é o lugar escolhido para a aliança, para um concerto, para um pacto, aleluia, entre Deus e o seu povo. Diga assim: foi Gilgal. Gilgal, irmãos, aleluia, significa roda ou aliança, porque aquele local lá, aquele lugar chamado Gilgal, até a sua forma geométrica era em forma de aliança. Eu creio que por isso que foi escolhido como um lugar de firmar uma aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nessa passagem que nós lemos, aqui em Gilgal, no lugar aonde foi escolhido para se firmar uma aliança entre Deus e o seu povo, aleluia, aconteceu 4 coisas importantes, 4 acontecimentos, aleluia, importantíssimos, tanto para Josué como para a nova geração que ia conquistar a terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a geração velha, a geração que saiu do Egito, aleluia, já tinham todos morridos, já tinham todos
ficado para trás, agora era só os filhos, os descendentes, a nova geração, aleluia, dos filhos de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Eles alcançaram a terra de Canaã. E o primeiro acontecimento, irmãos, importante, aleluia, para a nova geração, diga assim, foi o memorial. Glórias ao nome do Senhor. Lembre que quando Josué, aleluia, disse que eles levassem uma pedra sobre o seu ombro, aleluia, e chegaram lá, colocaram eles aquelas pedras, no último versículo que nós lemos, aleluia, iria servir por memorial aos filhos de Israel. Então o primeiro acontecimento aqui, irmãos, importante para o povo, para a nova geração, era o memorial. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O propósito, irmãos, dessas pedras era estabelecer um memorial em que gerações futuras aprenderiam sobre a identidade do povo de Israel como aquela nação cujo Deus foi capaz de operar tão grandes maravilhas. Então aquelas pedras, irmãos, serviria como memorial para que aquela geração, aleluia, ou as gerações futuras, quando elas vissem aquelas pedras ali como um altar, como, aleluia, uma coluna erigida, eles teriam, aleluia, na memória deles, aleluia, os acontecimentos que Deus fez por eles no passado, que Deus, aleluia, abriu o mar vermelho e Israel passou a pé enxuto, que Deus enviou suas pragas ao Egito, aleluia, e com mão forte tirou eles de lá, aleluia. Eles teriam, irmãos, na memória o que Deus fez, enviando o maná no deserto por 40 anos, enviando, irmãos, água no deserto, aleluia, mesmo quando não tinha. Então quando eles olhassem para aquelas pedras, eles iriam ter como memorial do que Deus fez por eles, aleluia, na caminhada do Egito à terra de Canaã. Aleluia. Diga assim, o lugar da aliança foi Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Gilgal, irmão, foi aonde as pedras foram erigidas para ser um lugar significativo para a vida religiosa do Israel antigo. Então ali seria um lugar de culto, ali seria um lugar de adoração, ali seria um lugar de sacrifício, ali seria um lugar aonde havia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, além de um memorial, aleluia, ali seria aonde o Israel, aleluia, os filhos de Israel olhariam e veriam o que Deus fez por eles e lembrariam do que precisariam adorar a Deus, precisariam, louvado seja o nome do Senhor, cultuar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele lugar, irmão Zé Roberto, seria um lugar significativo para o povo de Israel. Seria um lugar, aleluia, que para a vida religiosa do Israel antigo seria de muita importância para eles. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim, irmão, a cruz é a nossa Gilgal. Aleluia. A nossa Gilgal, aleluia, é a cruz de Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz, quando nós nos voltamos para a cruz, além, irmãos, de nós lembrarmos do que foi feito por nós, além de nós lembrarmos, temos em memória o que Jesus passou por nós, o sofrimento que Ele, aleluia, passou, aleluia, o que Ele carregou sobre Ele. Nós também, irmãos, aleluia, entendemos, glórias ao nome do Senhor, que a cruz, aleluia, é um lugar significativo para nós, aleluia, é um lugar aonde para nós, irmãos, é um memorial do que Deus fez por nós. Por isso nós cultuamos ao Senhor, por isso que nós adoramos a Ele, pelo que Ele fez pela nossa vida. Glória a Deus.
Aleluia. Então, irmãos, a cruz é a nossa Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a cruz e lembramos do sacrifício de Cristo, nós não podemos esquecer, aleluia, daquilo que vem acompanhado daquele sacrifício, que é o batismo e a ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui, aleluia, e esse dia, esse momento, aleluia, é um memorial para nós. Esse momento, aleluia, essa celebração da ceia, para nós, irmãos, é um marco na nossa vida como cristão. Aleluia, daquilo que Jesus padeceu, daquilo que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus disse assim, ó: aquele que quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, era para nós nunca esquecer a cruz, para nós nunca esquecer a nossa Gilgal, o lugar aonde foi feita uma aliança de Deus com a humanidade. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmão, nós precisamos voltar a Gilgal novamente. Muitas das vezes nós precisamos voltar a Gilgal, precisamos retornar, porque muitas das vezes nós estamos nos esquecendo, está fugindo da nossa memória aquilo que Cristo padeceu por nós. Aquelas pedras, aleluia, por mais que Israel, os filhos de Israel esquecessem, mas quando eles retornassem a Gilgal, que eles vissem aquele montão de pedras, eles iriam tornar a lembrar. Eles iriam tornar a lembrar das coisas que Deus fez por eles. E muitas das vezes nós estamos precisando voltar a Gilgal. Voltemos a nossa Gilgal hoje. E não esqueçamos das maravilhas que Deus tem operado por nós. Amém, irmãos? Segundo acontecimento que aconteceu lá no Gilgal, diga assim: a circuncisão. Deus chega para Josué e diz assim: olha, Josué, faz aí faca de pedras e torna novamente a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Já uma vez lá no Egito, no meio do deserto, aleluia, houve uma circuncisão, glórias ao nome do Senhor Jesus, para todo macho primogênito dos filhos de Israel. Só que aqueles que saíram do Egito, eles já haviam morrido, e estava uma nova geração, e essa nova geração não havia sido circuncidada. E Deus disse para Josué: olha, Josué, faz faca de pedra aí e torna novamente a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Mas por que, irmãos, que Deus manda circuncidar novamente os filhos de Israel? Porque aqui a nova geração, irmãos, que entrou na terra de Canaã, nenhum tinha feito pacto íntimo da aliança abraâmica. Nenhum deles havia feito a aliança de sangue que Deus requeria do povo de Israel. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E era necessário para que todos eles fizessem esse pacto com Deus, essa aliança com Deus. Porque aonde não há
derramamento de sangue, não há aliança. Aleluia. Na aliança, não há aliança, irmãos, sem derramamento de sangue. Eles poderiam até lembrar do que Deus havia feito, poderiam até, aleluia, se lembrar das maravilhas de Deus, mas diga assim, só isso não era o suficiente. Eles teriam que fazer um pacto, fazer uma aliança com Deus, para que eles pudessem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer parte, aleluia, da aliança com o Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E quando Paulo, irmãos, vai analisar essa aliança abraâmica, lá no capítulo 2 de Efésios, ele compara essa circuncisão, como um meio de entrada na comunidade da aliança do Antigo Testamento, como a morte de Cristo na cruz do Calvário, pela qual nós somos propiciados a fazer parte da aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Uma aliança que acaba com a divisão entre judeus e gentios por meio do seu sangue, aleluia, aquela cruz. Hoje nós temos o livre acesso de entrar na presença de Deus. Aleluia. Os filhos de Israel precisavam circuncidar o seu corpo, cortar, aleluia, um membro do seu corpo, mas nós não, irmãos, nós já temos esse acesso, aleluia, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela nossa vida. Aleluia. Cristo derramou o seu sangue e fez por nós a propiciação para nós entrarmos na aliança, na nova aliança, eterna aliança com o Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus, irmão? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, a circuncisão não é mais no corpo, é no coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É no nosso coração que acontece. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: e quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Aquilo que era velho já se passou, já não existe mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos o acesso à presença de Deus por meio desta aliança que foi feita no Calvário. Amém? Terceira coisa que aconteceu lá no Gilgal: a Páscoa do Senhor. Depois, irmãos, de eles terem erigido aquelas pedras como memorial, renovado a aliança, depois de haver feito o pacto íntimo da aliança abraâmica novamente, glórias ao nome do Senhor Jesus, eles celebraram a Páscoa do Senhor. O que essa Páscoa significava para eles? Essa Páscoa, irmãos, lá de Gilgal, ela celebrava, sinalizava o fim de qualquer conexão com a jornada no deserto e com o opróbrio do Egito. Ou seja, eles estavam comemorando, estavam celebrando a libertação do Egito, estavam celebrando ali, aleluia, o opróbrio do Egito e a jornada de desafios, de momentos difíceis no meio do deserto. Eles estavam alegres porque eles haviam conquistado o que Deus tinha prometido para eles. Eles estavam celebrando, aleluia, o que Deus fez por eles por meio daquela Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, começa para essa nova geração uma nova experiência de vida, porque o deserto ficou para trás e chegou a terra prometida para eles. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Para nós, irmãos,
como cristão, como crente em Cristo Jesus, nós estamos celebrando hoje um momento importantíssimo para nós. Assim como eles comemoraram, celebraram lá, né, a sua jornada no Egito, o final dela. Celebraram, irmãos, o final do opróbrio do Egito. Nós estamos hoje, irmãos, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós estamos nos alegrando hoje, irmãos, na pessoa do Senhor, porque aquilo que Ele prometeu para nós, Ele cumpriu. Aleluia, aquilo que Ele falou, aleluia, hoje nós vemos com os nossos olhos acontecer. Então, irmãos, hoje nós estamos tão felizes quanto a nova geração naquele dia que celebraram aquela Páscoa lá na terra de Canaã. Quem está feliz aí, de glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, não perca esta oportunidade de se alegrar. Não perca esta oportunidade, irmãos, de celebrar nesta noite este momento importante, que é a ceia do Senhor, de fazer parte deste momento, que o diabo coloca muitas vezes na mente da pessoa que ela errou, que ela fez isso, fez aquilo, ela não vai participar da ceia, ela não vai ceiar. Mas nessa noite, irmão, saiba de uma coisa, que o opróbrio do Egito já ficou para trás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O deserto já ficou para trás, o inimigo já perdeu, aleluia. E nós estamos aqui se alegrando para celebrar a ceia do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então não deixe, irmãos, que o inimigo venha fazer com que você não faça parte desse momento importantíssimo para nós. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, a quarta coisa que aconteceu lá no Gilgal, o quarto acontecimento, para nós encerrarmos. Aleluia, tem muita coisa, mas estou correndo contra o tempo, para que a gente possa concluir. Josué, irmãos, está lá ao pé de Jericó, nesse lugar, no alojamento, e de repente ele tem uma visão, onde, irmãos, um anjo se apresenta para ele. Aleluia. E Josué, irmãos, pergunta para aquele anjo: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ali, irmãos, aquele anjo responde para ele: eu não sou nenhum dos dois. Eu estou aqui como príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu está é santa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ali, irmão, Josué, ele se prostra e adora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela visita angelical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só, irmãos, que quando Josué ele se prostra, ele não está adorando o anjo. Ele não está adorando aquele anjo. Porque se ele adorasse o anjo, irmãos, estaria contradizendo a palavra de Deus, que a exigência bíblica é que só se pode adorar ao Deus Todo-Poderoso. Só, irmãos, que no capítulo de número 23 de Êxodo, versículo 21 e 22, o Senhor disse para Moisés e Israel que Deus iria enviar um anjo adiante deles. Aleluia. E o nome do Senhor estaria nele. Então aquele anjo que iria guiar Israel pelo deserto, que iria na frente, sobre ele estaria o nome do Senhor. E quando o irmão Josué se prostra ali em adoração, ele está adorando o Senhor, cujo nome está no anjo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí eu entendo, irmãos,
o que essa passagem significa quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, diz no versículo de número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Qual era o nome que estava sobre o anjo, irmãos? O nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aonde está o nome do Senhor, tem que ter joelhos dobrados. Aonde está o nome do Senhor, irmãos, tem que ter adoração. Aonde está o nome do Senhor, irmãos, tem que haver memorial. Aonde está o nome do Senhor, irmãos, tem que ter aliança. Aleluia, tem que ter, aleluia, mudança de vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, assim como foi renovada a aliança ali, por meio de um memorial em Gilgal, e o povo puderam celebrar a Páscoa em alegria ao que Deus fez por eles. Nesta noite, irmãos, vamos também celebrar este momento importantíssimo, lembrando que foi pago um alto preço pela nossa vida. Lembrando, irmãos, que Deus fez grandes coisas por nós. Aleluia. E que o nome do Senhor Jesus está presente no nosso meio, o qual nós devemos adorá-lo. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus é para o Senhor Jesus. Oh, aleluia, coisa maravilhosa, irmão.